Comunicando Direito. Apoio Cultural. Enquanto todo mundo discute na rede social, melhor mesmo é ficar numa rede trilegal. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! E a rede Trilegal dessa semana tá numa casa. Que vem com um carro na garagem. E mais um ano de supermercado e vida mansa. Tem moto mais 10 mil. Um Onix. E 20 prêmios de 2 mil nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Olá, caros telespectadores, estamos entrando no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GSU TV, canal 6 da NET. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aos sábados, às 20h30. E o nosso programa ele tem abrangência em toda Porto Alegre e praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Litoral norte do Rio Grande do Sul, região da fronteira em algumas, e praticamente eu acredito que nós estamos gestionando lá junto aos órgãos competentes para que num futuro muito próximo a gente consiga se tornar um canal de TV aberto, porque hoje o nosso canal é fechado, né? Mas eu acho que não está muito longe disso. Bem, o nosso programa também ele tem uma página no Facebook. Como é que é o nome, doutora Ângela? A nossa página? Comunicando Direito e Justiça. Isso, então os telespectadores que quiserem fazer sugestões, críticas, né? Porque aqui o nosso programa é bem democrático. Então o nosso programa está aberto à participação do telespectador através deste canal. Hoje o nosso programa está composto dos participantes. À minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, que já participa há um bom tempo do nosso programa, há mais de ano, quase 2 anos, né? Sim. Então já tem se feito presente de forma bastante rotineira. E à minha extrema esquerda, eu tenho um convidado que é quase que fundador aqui desse programa, participou de 10 a 12 anos, se não me falha a memória. Nós dois. O programa começou nós dois, o Soster, Dr. Soster. Por aí, isso lá pelos idos de 2005, por aí, 2006 mais ou menos. É isso aí, né, doutor Jair? E me sinto orgulhoso de ter aqui a presença do doutor Jair, porque é um especialista na área de locação, juiz, membro do Tribunal de Ética da OAB também há vários anos. Há quantos anos, doutor Jair? Olha, eu acho que eu fiquei mais ou menos, somando todos, em torno de 25 anos. 25 mas anos. Esse ano não estou, porque eu tive um probleminha. Né? Problema de saúde. Saúde. Bom, mas já deu a sua contribuição ao Tribunal de Ética da nossa querida OAB, né, que também presidido agora pelo presidente Breyer, né? E Ricardo Breyer. Antes pelo antecessor, que era o hoje presidente da OAB Nacional. Carlos Lamarck. Exatamente. Então o Rio Grande do Sul tem tradição de revelar bons presidentes de sessionais, né? Bem, pessoal,
Como não poderia deixar de ser, o nosso programa hoje está sendo gravado numa terça-feira e amanhã nós temos o julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva. Um julgamento que está repercutindo em todo o Brasil, em todo o mundo inclusive, né? E a cidade está um pandemônio. Eu disse, praticamente grande segmento do nossa cidade está paralisado. O comércio vai funcionar em caráter precário, talvez tenha que fechar as portas. E eu perguntaria primeiro ao Dr. Jairo o que ele está achando dessa situação, desse julgamento, se justifica essa repercussão toda, quais são as expectativas do Dr. Jairo Hamilton Santos sobre esse julgamento de amanhã. Mas antes de falar sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu quero agradecer ao doutor Aloysio o honroso convite. Eu já, em outras ocasiões, me comprometi, mas não deu. Hoje, felizmente, consegui aliar o tempo e o doutor Aloysio gentilmente me convidou. Então, muito obrigado. Nós começamos esse programa com o doutor Soster como coordenador já há uns 12 anos, 13 anos. Agora, o que eu me refiro é o outro tipo. A pessoa vai na imobiliária do Dr. Soster, diz assim, eu quero entrar para dentro daquilo ali, estou pagando antecipado, tal. Aí ele diz assim, não, eu só dei como garantia da entrega da chave. Não existe isso. Estamos encerrando, nosso amigo estava desse lado que esgotou nosso tempo. Quero agradecer então a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, do Dr. Aloysio Martins e do Dr. Felipe Carmona. Então, muito obrigado e até o próximo sábado. E é um privilégio também estar do lado da doutora Ângela, uma colega que tem participação efetiva nesse programa. Doutora Aloysio, é muito complexo falar assim na decisão, até porque os desembargadores, pode cada um ter uma opinião. Agora, os fatos, a sentença do juiz Moro e os fatos relacionados ao caso, inclusive documental, além da complementação da prova que é testemunhal, onde o presidente da UES confirmou que o apartamento era do Lula e que não houve pagamento de aluguel. Então, esses fatos todos aliados me levam a acreditar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os 3 desembargadores, ou pelo menos a condenação, eu penso que é certa. Agora, se vai ser 3-0 ou 2-1, é difícil de adiantar. E, doutor Jairo, e essa repercussão, o senhor acha que era para ter efetivamente essa repercussão? Está vindo caravanas do interior, até parece que vai ser julgado o Messias. Estão comparando o Lula a Jesus Cristo. Aloysio, doutor Aloysio, isso aí é muito relativo, muito complexo. Não tem muito fanatismo aí? Porque o que nós observamos nos ônibus que descem em Porto Alegre, trazendo adeptos do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o que são? São pessoas, muitas vezes do interior do Estado, que estão desocupadas, ou ficam à disposição do MTS, da Via Campesiana, e se observar as pessoas, nada contra, são cidadãos de bem, honrados, tudo, mas são todos aqueles que já estão teleguiados. As pessoas que têm a opção de votar neste ou naquele candidato, estas, a grande maioria, não está a favor do ex-presidente Lula. Os favoráveis são exatamente aquelas pessoas que têm um vínculo com alguma entidade, MST, o PT, evidente, PT, e a Via Campesiana, e Sem Terras, então esses movimentos aí coordenados pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu penso isso, acho que a divisão é grande. Se for pela classe média, por aqueles que têm alguma noção maior que essas pessoas que vêm aqui, o presidente Lula não emplaca. Eu pergunto também, doutor Jair, Ontem, praticamente, o centro de Porto Alegre sofreu uma série de restrições em função da circulação de veículos, porque se deslocou uma grande quantidade de pessoas, eu acho que desse segmento aí da Via Campesina, e parece que 2-3 mil pessoas. E aí eu pergunto, essas pessoas vieram espontaneamente ou se trata de militância remunerada?
Olha, são remunerados, eu não sei. Mas o convite que uma vez uma determinada pessoa que veio me contou é que eles são aliciados para vir passear em Porto Alegre e recebem então a alimentação. E mais algum dinheiro de E mais um dinheiro. Mas um incentivozinho. Abrindo um Vamos dizer parênteses, assim, um incentivozinho. abrindo um parênteses dessa de pagamentos, eu na última greve dos bancários, eu estava observando em frente a um determinado banco, propositalmente eu perguntei uma informação. E a moça me respondeu e o rapaz disse, nós não somos bancários, nós não entendemos nada. Aí eu fiquei observando, eram 18 horas, parou um ônibus, eles entravam, recebiam R$50, alguns se acomodavam no ônibus, os outros saíam rindo bem faceiro. Então é tudo pago, esses movimentos são tudo pago. Da onde vem o dinheiro? Nós sabemos, do bolso. É tudo coisa orquestrada. Orquestrada. E aí, doutor Ângela? Tem alguma coisa sobre isso? Doutora Eu respeito a opinião dos colegas, mas eu não concordo muito. Eu acho que o direito de manifestação, o direito de manifestação é um direito constitucional. Se o partido paga ou não, aí é uma discussão, a gente vai discutir sexo dos anjos, porque até hoje ninguém provou, nunca saiu uma matéria em nenhum jornal, né? E não sei se é proibido pagar alguém para vir fazer uma manifestação, também não é. Estamos num país democrático. Eu não sou filiada a PT, eu não tenho partido, né? Eu escolho sempre, eu escolho o candidato. Né? Se eu acho que o candidato é bom, o partido dele será o meu partido. Mas o direito de se manifestar é assegurado pela Constituição Federal. Todas as pessoas têm o direito de se manifestarem, de expressar a sua opinião, de formar associações. E não sei se são pagos, mas talvez tenham vontade de vir. E se são pagos também, desculpa, doutor Celso, não deve ser um dinheiro assim que vai fazer uma diferença, talvez uma diária aqui em Porto Alegre. Mas a doutora Ângela diz com muita propriedade, é óbvio que nem eu, nem a doutora Ângela, nem a doutora Luísa somos contra a manifestação, porque é prevista na Constituição. O que eu disse, eu repito, talvez não tenha me expressado adequadamente, é que a maioria desses que vêm no interior do estado, eles vêm porque são filiados a esse movimento, e esses movimentos praticamente exigem um comparecimento deles, sob pena de serem desfiliados. Então, a manifestação é democrática, podem vir de onde vierem, recebendo ou não recebendo. A única ressalva que eu fiz é o seguinte, muitos não vêm espontaneamente, muitos vêm porque a sua entidade de classe, MST, enfim, eles exigem a presença. Eu também não tenho nada contra esses movimentos, com a manifestação da população. Agora, o que me preocupa é o radicalismo. Porque eles pregam aquela ideia, condenação é golpe. Por que golpe? Quer dizer, então, ele só admite o resultado da absolvição. Eu acho que na justiça se absolve, se condena. Claro. Os culpados são condenados e os inocentes são absolvidos. Agora, mesmo, se condenar ele é golpe, como disseram do negócio do impeachment da Dilma, foi golpe. Golpe por quê? Se foi obedecido todos os ritos processuais e a maioria dos deputados entenderam que estava caracterizado os requisitos legais para o impeachment. Aí é golpe, quer dizer. Então, é aquela história. Se não é a favor das ideias deles, não serve. Então, eu, na minha opinião, eu vou respeitar o que for decidido. Se ele for absolvido, assim foi a decisão da justiça. E se for condenado, é porque ele era culpado. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, esse veredito que vai ser proferido amanhã, hoje nós estamos gravando, é numa terça-feira, eu acho que ele vai ter uma grande probabilidade de uma margem de acerto muito maior do que a decisão monocrática. Porque a decisão monocrática é apenas uma cabeça a pensar. E agora vão ser 3. Ou seja, seria muito difícil 3 pessoas, 3 cabeças pensantes convergirem para um mesmo sentido. E além disso, doutora Luiz, esse desembargador não pode nem se pensar em suspeição, porque eles vão julgar de acordo com a prova dos autos.
o que tem ali de prova de depoimento pessoal das testemunhas, o depoimento pessoal do ex-presidente Lula, prova documental. Mas uma coisa que me chama a atenção é que eles, digamos, os adeptos do presidente, e aqui não vai questão partidária nenhuma, apenas nós estamos comentando os fatos na realidade. Então, o que se tem? Não, o triplex não era dele. Ora, o fato de não estar registrado não significa que não é do doutor Aloysio. Pode simplesmente, antigamente chamava-se contrato de gaveta, mas aí nem contrato, foi um presente que ele ganhou. E outra coisa que me chama a atenção é que eles usam a expressão golpista. Quando tiraram o Collor, não foi golpe. Não foi golpe. Nós sabemos quem foram os partidos que mais pressionaram. Não podemos esconder também, doutora Luiz, doutora Ângela, o problema do mensalão, o petrolão. Onde foi esse dinheiro? Por que o Cunha está na cadeia? Por que o Gedel tinha 51 milhões em dinheiro vivo? Ou ele vai dizer que apareceu lá, que o Papai do Céu mandou. Caiu do céu, caiu do céu. Caiu do céu. Então isso, eu não ouço os adeptos do Lula falar, não, mas o presidente não roubou. Ora, não roubou. E ele pode não ter roubado. E acredito que ele não roubou mesmo. Mas que tiraram para ele alguma coisa, tiraram. O sítio de Atibaia. O sítio também. Ora, quem é que vai entrar num sítio apenas como cortesia, como convidado para passar uma semana, e vai mandar que faça os barquinhos no nome do neto, que monte aquilo que ele tinha no palácio? Então, essas coisas que tem que ser explicado. Eu só ouço, é golpe, é golpe, é o golpe. Mas ninguém diz do PT, dos partidos adeptos do ex-presidente Lula, quem ficou com o dinheiro do mensalão, só o Cunha. O Cunha foi coisa. O Dirceu também, mas já está livre, com tornozeleira, mas está livre. Isso é outro problema, Aloysio. Tu, como profissional da área penal, sabe, é muito difícil. Doutor Lange, a expectativa do julgamento de amanhã? Não tem uma... Não tem prognóstico? Não. É cara ou coroa? Não sei o que vai dar isso. Eu também realmente não sei o que vai dar. Mas... Eu acho que pode dar qualquer coisa. Pode dar condenação, pode dar absolvição. Agora, semana passada eu fiquei muito surpreendido com uma notícia que achei que fosse uma notícia bomba. Prova cabal da inocência de Lula. Que seria exatamente aquilo que o doutor Jair falou, que o apartamento não estava no nome dele e foi penhorado por uma empresa num outro processo. Mas claro, se não está no nome dele, claro, penhorado. Claro, exatamente. Mas não é isso que o Ministério Público Federal disse. Claro. Que ele registrou o nome dele? Nós sabemos que não. Claro. Até porque se ele tivesse registrado, ele poderia dizer que não ganhou. O fato de ele não registrar é que efetivamente levam a condenação. Isso aí é ocultação de patrimônio também. Via de regra, vai registrar quando se recebe dinheiro de forma ilícita, se procura esconder a propriedade. Eu só que antes de... Eu sei que tu tem horário previsto de intervalo, mas antes eu quero dizer uma coisa. Tudo leva a acreditar fielmente que era dele, porque ele tirou fotos lá e não foi desmentido, ele estava lá dentro, ele foi passear, o ex-presidente foi passear num imóvel que não era dele, foi visitar um imóvel que não era dele. A falecida Marisa, que Deus o tenha, foi diversas vezes. E o mais interessante é que ao depor para o juiz Sérgio Moro, ele disse que quem tinha essas coisas tudo bem assim, num português bem, que não condiz com esse presidente. Isso aí tudo era com a Marisa. A Marisa, jogar as culpas na coitada da mulher que já morreu. Bem, mas de qualquer maneira, eu acho que vamos esperar, vamos torcer para que haja um julgamento imparcial, justo, e que seja o resultado, e que o resultado seja aceito por todas as partes, né? Por quem prega a absolvição e por quem prega a condenação. Vamos torcer. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Enquanto todo mundo discute na rede social, melhor mesmo é ficar numa rede trilegal. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal!
E a Rede Trilegal dessa semana tá numa casa. Que vem com um carro na garagem. E mais um ano de supermercado e vida mansa. Tem moto mais 10 mil. Um Onix. E 20 prêmios de 2 mil nas rodadas especiais. Trilegal. Seu verão. Muito mais Trilegal. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito e Justiça da GESUL TV, canal 6 da NET. Nesse segundo segmento do programa, nós vamos abordar uma outra questão que está repercutindo assim de uma forma, até eu diria, até negativa no Brasil, que é essa questão da posse da ministra do Trabalho, a Cristiane Brasil, o nome dela, né? Então, o presidente nomeou ela para contentar o Roberto Jefferson, que é o presidente do PT, para angariar o apoio dele na reforma previdenciária, e houve resistência de um grupo de advogados, questionaram na justiça, e a coisa está virando uma bagunça geral. O que é que o doutor Jairo acha disso aí, né? Doutora Luiz, doutora Ângela, eu acho que nós vivemos um momento de extrema turbulência, muito delicado para o Brasil. Eu realmente não sei o nosso futuro. Por quê? Porque nós temos os 3 pilares basilares do Estado Democrático de Direito, que é o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, corrompidos, especialmente o Executivo e o Legislativo. Ora, essa Cristina Brasil, ela não está fazendo nada mais do que os outros que estão lá. No Congresso Nacional, nós já falamos isso aqui, 90%, 80% é corrupto. Agora dizem que para votar uma determinada lei, cada deputado ganhou 6 milhões de reais. Isso foi comentado. Depois abafaram. Agora, de novo, para aprovar um projeto, tem que dar um cargo para uma filha de um deputado que preside o PTB, né? Acho que é. Então, nós não vivemos num mundo de democracia. Nós vivemos numa anarquia, um Estado de Direito anarquista com anarquia generalizada. Lá no Supremo, nós temos um ministro que, se não fosse obrigado pela Constituição, era obrigado moralmente a não decidir, a não decidir favorável ao pai da afilhada dele. Ora, senhor telespectador, quem dos senhores convida para padrinho de casamento da sua filha uma pessoa que não é do relacionamento? No religioso, normalmente são os noivos que convidam, mas no civil, normalmente é uma pessoa de mais idade indicada pelos pais, normalmente. Então, essas coisas tudo, Luiz, nos leva a crer que realmente o Brasil não vai ter uma recuperação, talvez na nossa geração, talvez na geração do nosso filho, a não ser que exista uma medida extremamente drástica. Por quê? Vamos supor, se fala muito do foro privilegiado, se fala muito da imunidade parlamentar. Duvido que alguém tenha escutado de um deputado que está fazendo esforço para terminar com a imunidade parlamentar, que está fazendo um esforço para terminar com o privilégio. Então, os políticos, com todo respeito, tem alguns bons, mas a maioria vai lá para enriquecer. E aí, doutora Ângela? Representante do sexo feminino aqui na bancada, e essa ministra é também do sexo feminino. Concordo com o doutor Jair, com a doutora Luiz, eu acho que está virando uma novela mexicana, né? E já deviam ter escolhido outro juiz, outro ministro para o trabalho. Porque uma pessoa que não paga os direitos, que não assina CPPS dos seus empregados, não recolhe o fundo de garantia, não paga nada, essa pessoa não merece realmente ser ministra do trabalho. Então já deviam de ter nomeado outro ministro e... Doutora, eu passo a parede, eu acho que a senhora está no rumo certo. O que eu entendo é que
o presidente da República tem que parar, nós temos que mudar o sistema para parar de conchavo, para provar uma coisa tem que botar esse aquele político. Será que ela, o que me preocupa é, será que ela tem qualificação jurídica para ser ministra? Claro Por que favor. não, provavelmente não. Muito menos do trabalho. Eu acho que, infelizmente, esse nosso presidente que está lá não pelo voto direto, ele está com uma consequência que foi o impeachment, né? Porque eu acho que ele, numa eleição direta, ele não tem condições de ser presidente, não sei, nem de governador de estado, quanto Quem mais votou na presidente. Dilma votou no Temer. Não, pegou uma meia dúzia de votos, mas na verdade o carro-chefe era a Dilma com o populismo do Na PT. verdade, o carro-chefe é o Lula. Era o Lula. Não, então eu acho que o Temer ele não tem condições de se eleger nem governador de um estado, quanto mais presidente da República. E eu entendo que esse homem tem um dedo podre para escolher ministro. Já tem, quantos na cadeia tem? Gedel está na cadeia, tem uma meia dúzia na cadeia, né? De Mas ministro. é que ele tira um que sofre um processo que tem que sair, que vai preso, que vai isso, e bota outro do mesmo calibre, né? Doutora Ele não melhora. O problema é nós achar um que tenha qualificação moral para ser ministro dentro do Congresso Mas Nacional. o problema é que o nosso presidente também não tem qualificação. Porque se ele tivesse qualificação, quando surgiu esses problemas, talvez ele até desconhecesse esses problemas Domésticos, né? talvez ele não tivesse conhecimento desses Cristiano fatos. Brasil, Agora, no né? momento que tomou conhecimento disso, chama lá o Roberto Jefferson, fulano, aqui, escolhe outra pessoa que essa aí não vai dar. Tem que ter pulso Isso, forte, claro. tem que ter pulso. Mas aí não Mas aprova aí uma não- reforma. Bom, também uma outra coisa que eu queria chegar lá. Um presidente, para mim, é um presidente fraco, que fica refém de partidos. Eu preciso do PTB para aprovar. O que é que um presidente da República tem que fazer? Tem que tentar mostrar para o povo que a reforma é boa, que a reforma não vai privilegiar alguns e prejudicar outros, e levar isso para votação. E se o Legislativo não quiser aprovar, o problema é do Legislativo. Ele fez o papel dele, apresentando um projeto que ele entende benéfico à população. E se aí os deputados não quiserem, aprovar, aí eu acho que ele tem que lavar as mãos. Tem que fazer como fez o Pôncio Pilatos, né? Quando não quis condenar Jesus e disse, olha, eu lavo as minhas mãos, vocês é que decidem. Então eu acho agora, ficar refém de um deputado como o Roberto Jefferson, que já não é trigo limpo, né? Que não é trigo limpo, a gente sabe, ficar refém de um homem desse, aí é o fim da picada. Mas a Luiz, em princípio, doutora Luiz, todos os presidentes nos últimos anos, desde que o Lula assumiu, o Fernando Henrique, eles têm que, de uma forma ou de outra, negociar com os partidos políticos. Mas está errado, mas está então, errado. dá Mas essa é a fórmula mas dela, aí, ó, de aí nós governar. vamos mais Mas vamos longe. mudar essa forma. Vamos mudar. Aí eu vou lançar uma dúvida que eu tenho. Será que o sistema presidencialista no Brasil não está ultrapassado? Não é um arcaico ultrapassado? Será que nós não poderíamos tentar o parlamentarismo com um ministro decente que tivesse lá voz ativa para fazer e o presidente com figura decorativa? Porque não tem, doutora Ângela, os presidentes sem fazer conchave com o Congresso Nacional, eles não se sustentam. É ingovernável. Aqui nos estados também, lá cada vez vai ser pior, porque nós temos 611 congressistas. Por favor, me ajudem, vocês acham justo num país paupérrimo como nós, 600 e poucos, com aquele monte de CC, de cargos de confiança? Para quê? Quanto mais deputados, mais senadores tiver, mais propina, mais conchavos. O que é pior, infelizmente a nossa política ainda é dominada por Sarney, Renan, Collor, aquela figurinha carimbada da política que há 30, 40 anos roubo dos cofres públicos. Esse Renan, doutora Luiz, falou bem a Luiz, esse Renan é outro que tinha que estar atrás das grades já há muito tempo, mas tem imunidade parlamentar, tem privilégio de foro. Então, se realmente o Ministério Público entrar com o processo e for acolhido, quem vai julgar o Supremo? Quando o Supremo vai julgar? Quer com Gilmar Mendes? Ou vai ser a julgamento pelo Pleno? Um deles tira, como o Dias Toffoli tirou aqui, que já estava 6-1, uma coisa assim, tirou. E aí, vai devolver quando? Daqui a 2, 3 anos, quando terminar esse governo, ele devolve.
Eu acho que tinha a qualidade do nosso político tem que melhorar assim, de forma sensível. Nós tem que haver uma modificação. Esses nossos governantes de hoje, eles têm assim o pensamento deles é o seguinte: entrar para a política para roubar, para se arrumar na vida. Né? E na verdade o político ele tem que entrar na política para servir ao povo, para fazer aquilo que faz bem para o povo, e não para encher os seus bolsos. Então, não se vê um político que entre lá e... Claro, tem as exceções. Então, agora eu até citaria o ex-senador Pedro Simon, que encerrou a carreira política dele de forma brilhante. Então, esses mais recentes, e aquela velha política lá do Nordeste, lá do Norte, do Nordeste, que o Sarney, Renan... Isso aí tudo é uma corja. Tem os feudos, porque nada contra, mas nós sabemos que existem estados que a maioria do povo é comandada por um político desses, os ex-coronéis, ex-coronel Sarney, ex-coronel Renan Calheiros, ex-coronel Aécio. Esse problema que surgiu com a ministra, essa filha do Roberto Graziani, ela primeiro tinha sido indicado um ministro que não foi aprovado pelo Sarney, se eu não estou enganado. Não foi isso? Foi. Ele indicou lá um ministro que o Sarney disse, não, esse não. Parece que ele era inimigo do Sarney. Esse aí não. Tem que ser filho do Roberto Jefferson, porque senão então, ele não dá sustentação. O Sarney agora fica ditando as regras de quem deve ser escolhido para o ministério. Quer dizer, então, o que o Temer é figura decorativa? Para mim é um marionete lá na mão dos... É isso aí, Luiz, que eu me refiro. Esse sistema político está ultrapassado, é arcaico, não tem como. Outra coisa, ó, nós temos quantos? Eu honestamente não sei, mas eu acho que tem mais de 40 partidos políticos. Não é isso? Está em 38, uma coisa assim. Tem partido político que ninguém sabe a sigla, ninguém sabe nada. Qual é a ideologia política? Será que eles não estão dentro da ideologia política daquele partido do outro, mas fizeram esse como uma forma de meia dúzia enriquecer? Mas vamos torcer que bem, né? essa geração daqui a 10, 15, 20 anos vem uma nova geração de políticos que dê um jeito nessa nossa situação. Honesta, né? Mas antes de encerrar esse nosso bloco, eu queria fazer também um comentáriozinho, uma questão lamentável que aconteceu durante a semana, que foi aquela mortandade de peixes aqui olha, eu quase chorei quando vi aquela quantidade de peixe, 25 toneladas de peixe que foram mortos através, se não me engano, de pesca ilegal. Aquilo, olha, quantas pessoas não alimentariam aquelas 25 toneladas de peixe que foram para o lixo? O que dizer de um país que acontece e não se diga que foi uma coisa que não tenha sido imprevisível. Não, aconteceu lá um vazamento químico. Não. Foi a ação do homem. Ali foi uma ação do homem. Foi a pesca. Aí eu perguntaria aos colegas, por que isso ainda ocorre? Porque não existe fiscalização. Luiz, mas nós não temos. O problema é que os governos não se importam com isso, eles não dão meios adequados. Se tu olhar na televisão, o bandido hoje, mesmo por água, ele tem mais poder do que os outros. Tu pega aí, eu estava assistindo um filme, não sei se um canal aí, onde polícia 24 horas, tá? E aí eles fizeram lá o do Ibama, de caçadores, de drogas, enfim, fizeram também desses aí. E o quê? Mas tu vês uma lanchinha pequenininha, 2, enquanto os camaradas vêm numa lança potente lá. Então o que eles fizeram? Na iminência de ser presos, desovaram todos esses peixes que pegaram. Já estavam mortos. O bagra não pode para eles. 21 toneladas ou 25 é a mesma coisa. Então. Eu também eu entendo que esse fato ocorreu por ineficiência absoluta dos nossos órgãos de fiscalização. O nosso IBAMA, a Polícia Ambiental, sabe para que ela serve? Ela serve lá para, durante a madrugada, ficar caçando lá o turista lá que está pegando uma papateinha lá na beira do mar. Em vez de estar fiscalizando os grandes predadores, ele está fiscalizando
aquele turista que está ali se divertindo na beira do rio, na beira da lagoa e na beira do mar, pegando uma papaterrinha, um peixinho rei com um anzolzinho. Não pode ter mais do que 3 anzóis. Não pode mais 3 anzóis. Só 3 anzóis. Aí até 3 anzóis. Agora os bandidos podem levar rede, de ir destruir 25 toneladas de peixe. Os 3 anzóis ele vai pegar o quê? Meia dúzia de peixinho. Então a coisa começa lá de baixo. A coisa começa pela fiscalização. Não, uma outra coisa, eu cansei de tomar conhecimento, que às vezes aquelas pessoas estavam pescando ali na ponte do Imbé, na ponte Tramandaí, quando de repente aparecia lá ambiental, IBAMA, com metralhadora, com espingarda, apontando pro turista que está ali pescando um peixinho. Quer dizer, parece que os bandidos não gostam muito de pegar. Para bandido eles têm até medo de apontar. O pescador amador não pode pescar, não pode tarrafiar. Não pode ter pescar de tarrafa. Ele só um profissional. Ele vai ser um predador. Ele vai acabar com a fauna e com a flora. É brincadeira. Eu digo o seguinte, assim, esse nosso país tem que... Eu já disse aqui em outro programa, nós temos que reinventar o Brasil. Nós vamos começar um país novo. Eu volto a dizer, no meu modesto entendimento, o sistema presidencialista está falido para o Brasil. Não vejo como se recuperar. Porque, Luiz, não é o nome do presidente, não é A, o B, o C, é o sistema. O Congresso Nacional vai ter 611 políticos. Eles entram bons e são obrigados a fazer trapaça lá dentro. Então não tem. Mas esse é o país que nós vivemos, né? Vamos fazer o quê? Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Enquanto todo mundo discute na rede social, melhor mesmo é ficar numa rede trilegal. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! E a rede Trilegal dessa semana tá numa casa. Que vem com um carro na garagem. E mais um ano de supermercado e vida mansa. Tem moto mais 10 mil. Um Onix. E 20 prêmios de 2 mil nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão, muito mais Trilegal! Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Agora, nesse último segmento do nosso programa, nós vamos passar a responder as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. A primeira pergunta foi efetuada pelo telespectador Edson Vasconcelos. Ele pergunta em que condições é possível ser deferida medida liminar de despejo em locação de imóvel residencial ou comercial. Doutor Jair, especialista em locações. A matéria é extensa, então eu vou resumir para que ele entenda. Apenas um exemplo. Na não residencial, que é a antiga comercial, o imóvel passou a vigorar, a locação passou a vigorar por tempo indeterminado. O que faz o locador? Notifica o locatário, concedendo-lhe 30 dias para ocupar o imóvel. Decorridos 30 dias não desocupado imóvel, o locador tem mais 30 dias para entrar com a ação de despejo e retomada de imóvel não residencial, e aí pode pedir a liminar. Se ele deixar, terminou os 30 dias e passou mais 30 dias, se ele for entrar com ação em 60, 70 dias, depois da notificação ele pode, mas aí não tem direito a liminar, a concessão liminar. Na locação residencial, é bem mais complexo. Por quê? Porque ela é digamos assim, o fim é social. Então, o que prevê a lei? A lei prevê que veja bem, se o contrato de locação for por menos de 30 meses, um número inferior a 30 meses, o locador só vai poder retomar se tiver diversas exceções da lei, como por exemplo, para demolição do prédio,
para o filho ou a filha que estão em idade de morar sozinho e querem, do contrário, ele não retira. Se esse contrato for por 30 meses, decorridos 30 meses, ele entra com a notificação e com a ação de despejo, retomada de imóvel residencial. Mas eu quero lembrar aqui, doutora Luiz, que existe uma outra forma. A locação residencial, mesmo que ela seja celebrada por prazo inferior aos 30 anos, decorridos 5 anos da locação, 5 anos da locação, o proprietário, o locador tem direito a revê-la. Eu queria acrescentar a essa brilhante resposta do Dr. Jairo, que pode eventualmente, por exemplo, principalmente aqui naquele exemplo que o Dr. Jairo citou da locação comercial. Findou o contrato, notificou 30 dias, entrou com a ação dentro do prazo legal, tem direito a eliminar. Mas o juiz pode negar. Pode continuar como... Não, ele pode negar, aí a parte pode fazer uso do recurso que se chama agravo de instrumento, e tenho certeza que, entrando com esse recurso, o tribunal, a segunda instância, certamente dará essa liminar, que foi negada no primeiro grau. Doutora Luiz, eu quero deixar claro ao nosso espectador que tem outras formas dentro da locação não residencial, que era antiga comercial, tem outras formas de retomar o imóvel. Mas eu dei uma só porque é a mais usada, é a mais que você mais usa. A outra já são mais complexas. Por exemplo, se o contrato for feito por 5 anos, nós entramos na renovatória. Aí quem tem direito é o locatário, mas aí precisa uma série de requisitos que nós vamos ocupar todo o teu programa hoje. Telespectador não identificado, ele esclarece que não está havendo acordo na divisão de bens do inventário com seus irmãos. Ele pergunta, se não houver consenso, como deve ser resolvido esse problema? Doutor Ângelo. Quando não há um acordo entre os herdeiros em relação à divisão dos bens do espólio, esses bens ficam em condomínio. Todos serão proprietários. Né? E fica difícil uma venda e se quase fosse uma sociedade. Uma sociedade. Uma sociedade naquele imóvel. É um condomínio. Né? Aí, doutora Ângela, complementando essa sua precisa explanação e explicação para os telespectadores, existe no inventário 2 formas, extrajudicial e judicial. A extrajudicial, quando é consenso na partilha, quando não tem incapaz, não tem menores, quando não existe divergência entre os herdeiros. Na judicial, é exatamente esse tipo de caso. Não existe consenso, tem que partilhar os bens. Aí na partilha, se for um imóvel só, vai ficar em condomínio, depois eles têm que fazer a extinção do condomínio. Então, eu acho que é isso aí. Extinção é uma votação. Agora o doutor Jairo citou ali as 2 formas de judicial e extrajudicial. Aí agora, essa é uma pergunta que eu vou fazer, não é de telespectador. Qual é a melhor forma para o cidadão? Fazer a judicial ou a extrajudicial? Para mim ou para ela? Vamos pôr os dois. E depois eu vou dar a minha opinião. Eu já tive dúvidas. Hoje, claro, o que eu vou dizer é prejudicial ao advogado, se nós formos olharmos apenas em termos financeiros, mas eu acho que tem que se dizer a verdade. Hoje, se não tiver divergência, se não tiver menores ou incapaz, a melhor forma é extrajudicial. Por quê? Porque não tem aquela demanda, vai lá no cartório, leva a minuta, no tabelionato, o tabelionato já faz, se for um tabelionato ágil, ele já manda de imediato para a avaliação dos imóveis, para, enfim, vir o imposto de transmissão. E termina por ali. Não sai formal, sai uma escritura de inventário que tem o mesmo valor de formal. Então, eu acho, doutora Luiz, que está ficando em desuso o inventário judicial. Porque é mais moroso, porque tem que levar o processo para a fazenda, avaliar os imóveis, uma série de outras coisas. Né? Eu teria uma opinião diferente, doutor Jorge. Eu estou entendendo que o judicial está sendo melhor do que o extrajudicial. E vou citar os meus motivos. Primeiro, econômico. Na esfera judicial, eu posso... A JG. Aí eu fico isento das custas sobre o valor do patrimônio que o tabelionato não perdoa. Eu fico isento da taxa do registro de imóveis, que é uma fortuna.
esses registradores de imóveis estão ficando ricos às custas das taxas do contribuinte. Para registrar uma escritura de um imóvel de 200, 300 mil reais, eles cobram 3 mil reais. É a tabela, doutor. E se eu gosto de AJG, se o cidadão gosta de AJG, ele faz o registro gratuitamente. É 3 mil reais, não é de jogar fora. Aquela questão que o doutor já ventilou, mas para avaliação, agora é tudo eletrônico pela internet. Em 2, 3 dias está feita a avaliação. A avaliação é mandar para lá e vir a guia pronta. Então eu estou entendendo, eu passei a entender, eu achei que no início o inventário extrajudicial seria muito bom. Agora estou entendendo que é muito mais interessante fazer o judicial, até porque agora os processos do inventário, nós temos as varas específicas, 2 varas no Fórum Central, e os processos estão funcionando de forma muito séria. O problema, doutora Luiz, realmente tem que se explicar também que para pedir assistência judiciária, a pessoa não pode ter um patrimônio grande, porque senão não vai, quer dizer, ela não, se tiver uma caderneta de poupança, de um valor pequeno, um imóvelzinho inferior a 100 mil reais, até pode, porque não vai pagar nada. Então, mas quem tem patrimônio grande... eu vou pede daí para pagar o final também, que facilita, é outra coisa. Bom, então eu vou retificar minha pergunta. Então, os pobres é o melhor o judicial, os pobres. E os ricos, então, podem fazer o extrajudicial. Mais ou menos assim. Bom, respondemos de todas as formas. Claro. Né? Uma outra aqui de locação, doutor Jair. Telespectador não identificado, ele pergunta o que o locador deve fazer ou como proceder quando o inquilino não entrega o imóvel locado nas mesmas condições em que o recebeu. Isso aí, doutora Luiz, é recomendável, as imobiliárias normalmente fazem assim, mas é recomendável, se o senhor não tiver uma administradora do imóvel, o locador fazer uma vistoria antecipada. Vai com o locatário, examina o imóvel, as paredes estão boas, a parte elétrica está funcionando, a parte hidráulica está funcionando, tudo bem. Quando ele desocupar o imóvel, que ele entrega a chave, o senhor de imediato marca uma data para a verificação do imóvel. Bom, feito isso, se o senhor fizer isso, levar alguém para fazer o orçamento e o locatário não comparecer, só pode entrar com ação de cobrança, cobrando aqueles valores. Ela não pode ser dentro do despejo, ela terá que ser separada. Terá que ser dentro do contrato, uma execução, uma cobrança, por só reparo, não pode ser execução, é só cobrança. Então essa medida adequada, no meu entender, o locador deve sempre, quando entregar o imóvel, fazer a vistoria. E depois, na saída, confere a vistoria. Se o senhor mandar uma notificação extrajudicial por AR, tal, dando dia, horário que vai ser feita a vistoria, recebido pelo locatário e ele não comparecer, é válido também para o senhor entrar com a ação. Ele não é obrigado a comparecer, ele é obrigado a receber. Bom, isso provavelmente quando o inquilino abandona o imóvel, isso vai ocorrer... Não, vai ocorrer, porque se ele abandonar o imóvel, o locador ou a sua administradora vão fazer a mesma coisa. Ele pode pedir, inclusive, se ele abandonar o imóvel, a emissão de posse. Claro, mas ele pode de imediato entrar com ação, e pelo artigo 66 da Lei 8.245, ele comunica ao juiz o abandono e a liberação e a desocupação do imóvel, e aí ele passa a ter poderes para emitir-se no imóvel. Não precisa nem pedir, tem alguns que pedem, Luiz, porque aí seria requerer ao juiz uma verificação e seguido de emissão de posse. Por quê? Porque o locatário, a gente pensa que não acontece, mas às vezes por má fé eles fazem. Deixam documentos, deixam alguma coisa. Se o imóvel, o apartamento, seja uma casa, tiver com objetos dentro, não faça a emissão de posse. O senhor mesmo peça a verificação. O oficial de justiça vai lá, com ordem judicial e procede. Bem, mais alguma coisa? Não sei se eu me alonguei demais. Telespectador não identificado, ele pergunta, eu vou fazer essa pergunta agora porque já é uns 2 ou 3 programas que o telespectador já fez essa pergunta e até hoje nós não respondemos. E essa o senhor vai responder. Ele está aguardando. O telespectador não identificado, ele pergunta se existe no CTB. CTB é Código de Trânsito Brasileiro. Ele pergunta qual é a distância que um veículo deve ter em relação a outro quando está trafegando. E se existe essa distância, qual seria ela?
Então ele pergunta qual é a distância que um veículo deve manter em relação a outros quando estão trafegando. Quer responder? Eu posso responder. Examinando o Código de Trânsito, ele realmente não menciona o espaço que deve ter entre um veículo e outro quando estão trafegando. O CTB ele apenas disse que o veículo eles devem manter distância regulamentar de segurança entre um veículo e outro, mas não especifica qual é essa distância. Bom, aí, como ele não especifica essa distância, aí vem os doutrinadores que analisam essa situação. E aí eu, fazendo uma pesquisa, analisando estudos de engenheiros, pessoas que se dedicam a esse estudo, tem um engenheiro que ele analisando, porque tudo tem uma série de variáveis para saber qual é a distância de segurança. Velocidade que se está trafegando. Por exemplo, se eu estou trafegando a 100 km por hora, eu tenho que manter uma certa distância. Se eu já estou trafegando a 50 ou 60 km por hora, a distância já é menor. Está dirigindo o que significa distância de segurança? Significa aquele espaço em que, havendo uma necessidade, eu possa frear o meu veículo sem bater no veículo da frente. Essa é a situação. Bom, então o engenheiro, como é que é o nome dele? Ele é um engenheiro de trânsito. Ele diz que se um veículo trafega numa estrada plana, porque se, por exemplo, ele está num declive, a situação também modifica, porque a velocidade tem que ser menor. Se ele está trafegando numa estrada plana, piso liso, sem chuva, porque época de chuva a distância tem que ser maior, porque o carro ele pode deslizar na freagem. Então, trafegando plano, numa velocidade de 60, 70 km por hora, em que não haja, e que o veículo, claro, também esteja em boas condições. Não pode estar andando com o veículo com freio defeituoso, né? Porque aí tem que ter 1 km de distância. Pneu careca. Pneu careca, exatamente. Então, mantendo tudo isso, essas questões, velocidade a 60, 70 km, estrada boa, sem estar chovendo, etc e tal, a velocidade que ele entende de segurança é de 32 a 30... A distância. A distância de segurança entre um veículo e outro. Ela seria de 32, não, varia, de 32 a 36 metros. Né? E esse entendimento dele é endossado por uma doutrinadora francesa, Marguerite Mercier, em sua obra Les Accidents de la Circulation. Ela na obra, ela também entende que essa é mais ou menos a distância. Eu quero lhe fazer uma pergunta. A distância que deve existir entre um veículo e outro na estrada, vamos supor, na freeway, e na via urbana, não é a mesma? Claro, não, exato. Não, esse exemplo que dá é na via... bom. Não. Até porque na cidade não precisa 30 km. Não, é 3 metros. 3, 4. Não, mas o código não diz exatamente isso. Dia de chuva tem que ser maior. Tá, mas daí tu deixa a distância regulamentar entre o veículo da frente, e aí vem dar o sinal e entra. Bom, mas isso... É difícil isso. Não, essa questão de trânsito é tudo uma questão de bom senso. Eu acho que o motorista quando está na direção do seu veículo, ele é que tem que saber. Eu, por exemplo, quando estou dirigindo, eu sei qual é a segurança que eu tenho para trafegar através do motor. Tem que ver o veículo que a pessoa anda. Exatamente isso. Né? Então é uma questão, mas infelizmente o código deveria mencionar, olha, tem que ser tantos metros na via urbana, tanto na via... Mas e aí o que se adota, inclusive juridicamente, é esse. Na cidade, o mínimo 3 metros, na via urbana, e nas estradas, 30 a 35 metros, dependendo o fluxo de veículo e a velocidade que pode. Claro. Até porque se o tráfego intenso, tem que até, dependendo da velocidade, diminuir, inclusive aumentar. Bem, está chegando, infelizmente, o final do nosso programa. Então nós tínhamos mais assuntos aqui para debater, mais perguntas a responder aos nossos telespectadores, mas prometemos a eles que no próximo programa o restante das perguntas, os questionamentos vão ser respondidos. Eu agradeço a presença da doutora Ângela pela colaboração no programa de hoje, e ao doutor Jair Hamilton dos Santos, que
retornou. Eu sempre tenho acreditado, o bom filho a casa torna, né? Obrigado, Espero que doutor. compareça em outras oportunidades, tão logo seja possível. Sendo coordenado pelo meu ilustre amigo Aloysio Martins, né? Com a presença da doutora Ângela, quem é que não vai aceitar? Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores e lhes digo que nos aguarde até o próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Enquanto todo mundo discute na rede social, melhor mesmo é ficar numa rede trilegal. Eu ganhei uma casa e um carro no Trilegal. Estou muito feliz. É Trilegal! E a rede Trilegal dessa semana tá numa casa. Que vem com um carro na garagem. E mais um ano de supermercado. E vida mansa. Tem moto mais 10 mil. Um Onix. E 20 prêmios de 2 mil nas rodadas especiais. Trilegal! Seu verão. Muito mais Trilegal.